Muito bem, irmãos, amigos, inscritos do canal Vasos para a Honra. Eu quero propor aqui um outro tema para reflexão de vocês que são amantes das Escrituras, amantes da obra de Deus, que têm um carinho pela obra de Deus, que tem essa sinceridade com a obra de Deus. Eu quero propor aí mais um assunto, um tema que é até um pouquinho delicado. Eu quero falar sobre a ênfase demasiada na ira de Deus. A ênfase demasiada na ira de Deus. Nós temos visto aí já há alguns anos um fenômeno entrando nas igrejas evangélicas brasileiras, que é justamente dessa pregação aí, até esses pregadores são chamados de pregadores da ira de Deus. E alguns ministérios até fundados em cima dessa lógica. Todas as suas pregações é a ênfase na ira de Deus, é o pecador que será punido, é a corrupção geral da humanidade, é o pecado que será ali sentenciado, é o inferno, é a ira de Deus, é a cólera do Todo-Poderoso, é a ira do Cordeiro. A gente tem visto muito isso. E esse movimento, ele alega que as igrejas caíram aí numa teologia, numa doutrina ou eles chamam os pregadores das igrejas evangélicas até de falsos profetas, porque justamente só pregam um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que faz tudo por você. Então eu quero que nós precisamos tomar cuidado com os extremos. Os extremos, primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que falar para você é que os extremos sempre são errados. A ênfase demasiada no amor é um erro. A ênfase demasiada na ira também é um erro. Então é isso que eu quero questionar. Eu quero perguntar para você. Por acaso aqueles que pregam só sobre a ira, sobre a justiça, sobre a sentença de Deus sobre os pecadores, eles não cometem o mesmo erro em essência, o mesmo erro do que aqueles que pregam ou enfatizam demasiadamente o amor e a misericórdia de Deus? Eles não cometem o mesmo erro? Cometem. É como se você estivesse andando numa ponte. Qual é a diferença se você escorregar e cair para a direita de você escorregar e cair para a esquerda? Ambos vão cair no mesmo precipício. Então, nós precisamos andar em linha reta. Então, enfatizar o amor, a misericórdia, em detrimento da ira e da justiça é um erro. Mas também enfatizar a ira, a justiça de Deus, em detrimento do amor e da misericórdia, também é um erro. O próprio Paulo afirmava, em Atos dos Apóstolos, nas suas pregações, que ele pregava todo o conselho de Deus, ou seja, o conselho inteiro, o evangelho inteiro. O evangelho que fala da queda, que fala da punição, do pecado, da ira, da justiça de Deus, do juízo final, mas que também falava do amor de Deus, da morte de Jesus por amor aos pecadores, a salvação pela fé e o perdão gratuito. Então, temos que pregar todo o conselho de Deus. É até interessante que esses movimentos até se baseiam muito nos escritos puritanos, então eu quero trazer um puritano aqui para corroborar o meu argumento. O autor puritano, pregador puritano, Richard Sibbes, que é autor de um livro famoso entre os puritanos, que é O Caniço Ferido ou A Cana Trilhada, dependendo da tradução. Eu acho que nenhuma editora ainda lançou esse livro, não tenho certeza, não afirmo isso categoricamente. Eu somente o li em traduções independentes na internet, mas ele mesmo fala desse erro de um pastor, de um pregador, de uma congregação, de uma igreja, enfatizar a ira de Deus. Ele já previa essa tendência, já entre os puritanos, posteriormente os presbiterianos, ele já percebeu essa tendência e ele fala nesse livro dos efeitos de se enfatizar, os efeitos negativos de se enfatizar a ira de Deus e não mostrar o amor de Deus na pregação, na teologia da igreja. Então, a nossa teologia precisa estar muito bem ali colocada, ela precisa tem o lugar da ira de Deus e tem o lugar do amor de Deus, ambos ali equilibrados e correlacionados. Amém? Quero deixar aí esta meditação. Pense nisso.